Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um podcast para vocês, mais um BonaCast aqui, trazendo ideias sobre finanças, investimentos, comportamento, lifestyle, autodesenvolvimento, culinária, esporte, entretenimento, enfim, vai adicionando um monte de nome aí que você quiser. Mas é isso, a gente vai passando por vários caminhos, porque como a gente sabe, a realidade ela não se apresenta em separado, né? Não existe, olha, agora se apresentou hoje a realidade das finanças e dos investimentos, não é assim. Isso tudo permeia todos os outros aspectos da nossa realidade, então não tem como a gente fugir disso. Bom, mas entrando aqui no nosso tema do podcast hoje, esse tema ele foi fortemente, teve uma influência forte da leitura que neste momento aqui, que eu estou gravando o podcast, nós estamos concluindo a leitura do livro Iludidos por Acaso, Nassim Taleb, no nosso grupo de estudos Comportamento do Investidor, que está aqui no YouTube gratuitamente, tem a playlist e tudo, é todo domingo às 20 horas. Se quando você estiver vendo esse podcast já não tiver mais, a playlist está toda separadinha lá, é só você acompanhar, tá? Bom, então uma coisa que me chamou muita atenção e que a gente comete esse erro primário foi um determinado trecho do livro em que o Nassim Taleb ele destaca a grande burrice, vou usar essas palavras, ele usou outras mais amenas, mas ele, na minha concepção, ele queria usar essa especificamente, em que é você avaliar determinadas situações pelo resultado obtido, né? Então, o que significa isso? Eu vou lá, faço um investimento e aí eu avalio se ele foi um bom investimento ou uma boa decisão em função do resultado que eu vou obter depois de um tempo. Então eu faço um investimento, passa, sei lá, um ano, eu vejo o resultado e falo assim, foi um bom investimento, né? Foi uma boa decisão. E isso é uma visão extremamente pobre de análise de tomada de decisão, porém ela acaba sendo preponderante na maior parte dos investidores que são iniciantes ou que são sêniores em tempo, mas que continuam cometendo erros iniciantes. Por quê? Porque na verdade, vocês já me ouviram falar, e esse livro Taleb fala muito isso, ele reforça muito a questão do acaso atuando também, mas que a gente não tem controle. O ato de investir não é o ato de você prever o que vai acontecer e acertar, mas sim como que você toma decisões diante da incerteza da possibilidade de saber o que vai acontecer. Então investir não se trata de adivinhar o cavalo vencedor, né? Mas sim de você falar, bom, como eu não tenho como adivinhar qual é o cavalo vencedor, e pode ser que mesmo o cavalo vencedor não seja adequado para mim, então eu preciso tomar decisões com essa tranquilidade, sabendo que não há o que eu possa fazer para prever nada. Não há nenhuma coisa que eu me informe mais para saber o futuro, isso não existe. Então, diante dessa realidade, vai existir o acaso, né? E muitas vezes as pessoas podem chegar a conclusões que vão reforçar nelas umas ideias completamente de topeira, que é o seguinte, não, eu investi bem, olha só o resultado do meu investimento. Cara, não tem coisa mais infantil do que isso, porque a pessoa vai naturalmente atribuir a esse resultado que ela teve a uma capacidade que ela teve de prever, e que na verdade essa capacidade não existe. Então é assim, se dá errado, aí você tem a justificativa, deu errado por isso, por aquilo e tal, mas se dá certo é porque você foi um inteligentão. Então, em que aspecto, em que percentual você diria que o acaso atuou aí? No caso do investimento de ações, onde isso é mais flagrante, qualquer investimento em renda variável isso é mais flagrante, isso acontece o tempo todo, e na verdade talvez a maior parte do tempo seja aleatoriedade e acaso. Então, bom, isso acontece com você também? Claro que acontece comigo, claro que acontece. Eu tenho lá minha carteirinha de ações, tenho lá meu fundo de índice também e tal, e porra, às vezes você olha lá das 9 ações que eu mantenho em carteira, já tem um tempo, você vai ver o seguinte,
3 ou 4 andaram pra caramba e as outras ficaram mais ou menos 0-0. As que andaram pra caramba. Eu saberia quais? Não, por isso você diversifica um pouco. Por isso que eu uso o índice também, entendeu? Então, assim, não dá para você saber. Então, assim, muita gente pega e usa aqueles argumentos completamente desprovidos de uma reflexão maior, fala assim, ação, olha só como dá para ganhar dinheiro em bolsa, ação tal subiu 500%. Mas por que você não fez lá atrás? A gente precisa saber antes, então, que essa ação vai subir, a gente não sabe. Então não tem como a gente avaliar a qualidade da decisão pelo resultado, porque o resultado pode ter um componente forte de acaso, de sorte, de outros fatores que a gente, quando tomou a decisão, nem sabia que poderiam existir. Então ali foi quase que uma aposta, né? Você foi bem surpreendido e se deu bem, maravilha. Mas não significa absolutamente que você tenha tido uma capacidade superior de nada. Então isso a gente tem que ter ciência, porque se você achar que você tem uma capacidade de previsão, ou que você agora é o novo Warren Buffett, que ele mesmo disse que não sabe prever nada, então você vai se meter em rascada com certeza. Então onde estaria a avaliação de qualidade de um processo de decisão? Nessa parte do livro, o Taleb ele traz uma discussão à tona que eu acho que é muito pertinente, que é o seguinte: quais seriam as outras possibilidades de resultado naquele momento da tomada de decisão, para saber se essa decisão foi boa. Então, baseado no que era possível acontecer no momento da decisão, essa decisão era boa ou não. Então, por exemplo, ele usa como exemplo aquela brincadeira imbecil da roleta russa. O cara pega um revólver, bota uma bala no tambor com a capacidade para seis cartuchos e gira, trava e dá um tiro na própria cabeça. Quer dizer, imagine que você estivesse fazendo esse exercício e esse exercício fosse assim: se você sobreviver, você ganha 10 milhões de dólares, tá? E aí você faz esse exercício, beleza? E aí você ganha. Ok, eu ganho. Então, maravilha. E aí você vai chegar lá e vai falar: olha, ganhei 10 milhões de dólares porque eu sou um cara muito esperto, muito inteligente, olha o que eu fiz. Sim, mas qual que era a outra possibilidade se você perdesse? Não, a possibilidade era eu morrer, estourar meus miolos. Pô, mas isso aí não faz o menor sentido, isso não é uma decisão inteligente. Então, quando a gente começa a avaliar o resultado de uma decisão pelo aquilo que aconteceu, que deu certo, né, ou que deu errado, a gente está considerando só aquela possibilidade que realmente aconteceu, mas não tudo que envolvia no momento da decisão. Então é aquela situação daquela pessoa que vai lá e entra all-in numa única ação ou alavanca e vai lá e fala assim: pô, deu certo, ganhei dinheiro pra caramba porque a alavanquei, tá? E qual era a outra possibilidade? Não, outra possibilidade era eu quebrar. Era ficar igual. Pô, mas tinha uma possibilidade de você quebrar, então é um negócio meio tudo ou nada. Puta, mas aí eu não sei se isso é uma coisa meio inteligente, não. Entendeu? Você correu o risco de quebrar totalmente no mercado, perder todo o dinheiro que você tem investido por conta de colocar todas as suas fichas em uma situação. Não me parece inteligente. Então eu acho que isso é importante, porque isso nos remete àquilo que a gente sempre fala, da importância de você ter premissas para investimentos e, na verdade, ampliando até mais, premissas de tomada de decisão. Eu acho que tem um livro muito legal, que é o do Rei Dalio, Princípios, né? Que ele fala sobre isso, como ele adota princípios em todos os aspectos da vida, familiar, profissional, etc., para poder tomar decisão. Então ele segue os princípios. Então isso eu acho que é interessante, porque até no nosso grupo de estudo de ações, dos meus objetivos era que a gente desenvolvesse para ver a importância de ter princípios, de ter método, né? Da mesma maneira que todo o meu trabalho há longo tempo falando de alocação de investimentos, ou seja, como você divide, assim, ter método. Se você tiver método, você não vai se meter em apuro, porque você sabe tudo que pode acontecer ali, você sabe que se algo der errado ali não vai acabar com a sua vida e não é nada disso. Então eu acho que a questão que a gente sempre é levado é avaliar pelo resultado. Fulano fez o certo, olha no que deu. Mas quais eram as outras possibilidades? Então assim, vamos supor, aquela história do goleiro que sai da área, vai até na outra área para tentar fazer um gol de cabeça. Tá. Por que ele não faz isso no meio do jogo? Por que a gente vê esses atos acontecendo de vez em quando só
numa situação de últimos minutos, que o time pode ser eliminado, aí realmente é uma situação de tudo ou nada, que tudo leva a crer que o time já vai ser eliminado mesmo daquela competição, ele vai e faz. É um tudo ou nada. Ele falou, cara, eu já estou eliminado, né? Eu já vou morrer, digamos assim, eu vou tentar dar o meu último suspiro. Agora, ele não faz isso com 15 minutos de jogo, nem com 30 minutos de jogo, ele não já começa o jogo indo lá para frente. Por quê? Porque senão não vai dar certo, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Existe uma assimetria entre ganhos e perdas, que é uma coisa também que precisa ser mensurada. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu vou fazer um investimento aqui, se eu ganhar 5% eu saio, mas aí ele acha que ele vai ganhar 5% sempre, que é mole. Aí o negócio cai 20%, 30%, quer dizer, é um negócio que não faz o menor sentido. Por que ele deveria sair com 5 de ganho se ele não sai com 20 de perda, né? Pô, mas a simetria sua é o contrário, né? Quer dizer, você está disposto a perder tudo ou ganhar um pouco só, né? Ah, André, mas 5% é muito. 5% é muito, depende, né? Se você ganhar 5% sempre, se alguém te der essa garantia, tudo bem. Mas não é o que acontece na realidade. Então, estou falando da realidade, não do que deveria ser no nosso mundinho, na nossa cabecinha, né? Então, a questão da avaliação do resultado, ela jamais pode ser feita partindo do resultado, né? Baseado no resultado. Eu tenho até aproveitando aqui para fazer confissões pessoais, né? Eu tenho muito disso quando eu vejo a turma do Bitcoin. Não que eu entendo o uso do Bitcoin como reserva de valor, tá? Isso na minha mente está clareando um pouco mais e tal, mas eu entendo os riscos também, entendo em que situação seria e tudo. Mas isso é uma coisa, isso não tem a ver com você justificar pelo aumento do preço. Tá vendo? Eu estava certo, subiu de preço. Não, porque ainda não foi usado tal qual se diz que deveria ser usado. Então isso não justifica, você só está usando o preço como justificativa, e só usar o preço como justificativa é o que leva a investidores comprarem qualquer tipo de investimento quando eles estão altos, porque eles subiram muito, e aí ele acha que ali vai ser assim para sempre. Eu quero participar também, né? Só que ele normalmente entra no final da festa e sair quando os mercados estão embaixo, porque aí ele entra em pânico, ele faz exatamente o contrário. Então esse tipo de movimentação especulativa a gente não sabe que não leva a lugar nenhum. Agora, eu mencionei o Bitcoin, mas não é para alfinetar nada, não, porque se uma pessoa chegar para mim e confiar, não, eu confio por causa disso, então a pessoa vai ter ali, independente do que aconteça, se sobe ou desce ou não, porque aquele objetivo, aquela premissa dela está estabelecida. Então ela sabe o que ela está fazendo e sabe por que ela está fazendo. Então não é o preço que vai mudar o motivo do que ela está fazendo, né? Então essa que é a realidade. Então quando cai, quando sobe, aí todo mundo na internet, caiu, subiu, quer dizer, está todo mundo olhando só o preço, ninguém está olhando, você usa toda aquela justificativa para na hora de investir com aquela justificativa, na verdade você só quer olhar o preço, então não faz sentido, né? Se você tem a premissa que você acredita, porque reserva de valor, digital e tal, blá blá blá, beleza, não tem problema a variação de preço, você segue a premissa e está tudo certo, né? Agora não pode ficar usando um argumento misturado com outro e usando o resultado como argumento, porque o resultado não diz nada, ele não diz qual foi o princípio da tomada de decisão e o que aconteceria se desse errado. Então eu acho que essa contribuição do Nassim Taleb é muito, muito legal. Não avaliar uma decisão pelo resultado, mas sim pelas outras coisas que poderiam ter acontecido caso o resultado tivesse sido diferente. Eu acho que esse é um grande exercício que a gente precisa fazer quando a gente refletir sobre tomar decisão e saber que o resultado realmente ele não vai dizer nada sobre a qualidade da sua decisão. O resultado não diz nada sobre a qualidade da sua decisão, tá? O que diz realmente são as circunstâncias que poderiam ter acontecido caso o resultado tivesse sido diferente e que você negligenciou, porque você ignorou que elas poderiam acontecer, ou você se submeteu a um risco até de dar um tiro e estourar os próprios miolos, o que não faria sentido nenhum, né? Nem por 10, nem por 20, nem por 100 milhões. Beleza? Então é isso, fica essa reflexão de hoje. Um grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.